pessoal? Não tá fácil, mas a gente tá aí tentando, né? Estamos esperando o professor Jonathan entrar para a gente fazer a chamada. É a Gláucia mesmo, tá dizendo oi. Ah, isso mesmo, Dri, estamos quase em lockdown, né? Isso aí. Também estou com saudade, Gláucia. Embora a gente tá tão perto, né? Mas a gente agora tá tão distante. É isso aí. Nossa vida, né? Mas vai passar, vai passar. Isso já... Aff. Também estou com muita saudade. Saudade de Brasília, saudade desse povo lindo, saudade dos meus queridos também daqui de Mato Grosso, que a gente fica tão confinado em casa, né? Não dá nem pra tomar um cafezinho. Dri, você não pode imaginar o quanto eu estou com saudade dos cafés de Brasília. Ó, o professor Jonathan já está por aqui com a gente, já vou chamá-lo. Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente. Jonathan, já vou te adicionar. Estou aguardando agora você aceitar minha chamada. Aline, obrigada por estar aqui conosco. O Jonathan está chegando por aí. Oi! Olá, professora, tudo bem? Tudo bem com você? Eu estou ótima. E você? Você está me ouvindo bem? Agora estou. Deu uma paradinha aqui, mas acho que já resolveu. Então tá bom. Tranquilo? Confinadíssimo? Sim, isolado. O que você está aprontando nesses dias, para além de estudar, claro? Assim, eu continuo trabalhando com a redação, porque eu tenho uma turma de redação aqui, e a gente está trabalhando assim à distância. Os alunos mandam para mim as redações, eu vou corrigindo, dando feedback. Então, eu continuo trabalhando nessa área ainda, da produção do texto. Então, a cabeça está super ocupada, né? Bastante. Isso é bom. Eu tenho dito sempre que é preciso manter a cabeça ocupada, senão a gente pira, né? A gente chega num estágio que a gente não sabe mais o que fazer, né? Tem sido muito estressante mesmo, né? Tem sido. A gente não faz alguma coisa. Embora a gente crie uma agenda, embora a gente crie uma dinâmica de trabalho, mas eu acho que para todo mundo tá difícil, né? Todo mundo tá meio enrolado com esses trecos, embolado na cabeça. Eu tenho dia que eu sei que dia que é dia da semana. Hoje, por exemplo, eu só lembrei que é dia 4 porque eu tinha esse compromisso com você. Mas andei pensando que era dia 5. Depois eu falei, não, opa, hoje é dia 4, né? Mas normal. Jonathan, que bom que você está por aqui. É um prazer muito grande. Eu queria dar boas-vindas mais uma vez o pessoal que chegou depois. A gente tem aí o Juscelino, o professor da UFPI, a Beatriz, que eu não a conheço. Eu estou vendo aqui a Aline, a Adriane de Brasília, está dizendo que saudade da sua companhia pelos cafés na Asa Sul. Eu também estou morrendo de vontade de tomar um café na Beline, na Asa Sul de Brasília. Brica, breve a gente vai estar junto. O Pedro Costa está aqui com a gente. A Gláucia, né, minha assessora do canal. Enfim... Temos bastante pessoas por aqui já, Jonathan. Melhor dizendo, temos 8 pessoas aqui conosco. Eu acho que dá para a gente começar, pode ser? Vamos começar em tempo? Pode. Podemos. Então tá. Eu, como sempre, gosto de fazer uma apresentação assim para não perder o hábito da academia, tá bom? Tá bom. Então tá. Gente, para quem não sabe, o Jonathan Perotto, esse professor, ele é graduado em letras, com habilitação em português e inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso e em ciências biológicas pelo Centro Universitário Cândido Rondon. Eu penso que é o NIC, não é isso? O Centro Universitário. Isso. Ele é professor desde 2010 e desde então ele vem trabalhando com a biologia e a língua portuguesa. Gente, que combinação muito interessante, né? Língua portuguesa e biologia. E principalmente ele atua no campo da leitura e da produção escrita. Ele atua também como revisor de textos acadêmicos desde 2015 e em 2019 ele iniciou o mestrado em ensino
na linha Linguagens e Seus Códigos, oferecido pela associação por uma associação entre o Instituto Federal de Mato Grosso e a Universidade de Cuiabá, que é a UNIC, né, campus de Cuiabá, né? Especificamente, nos estudos dele, ele tem pesquisado sobre os reflexos do branqueamento social e o racismo estrutural na abordagem de literatura na escola pública de ensino básico. Ele é orientado pela doutora Lucy Ferreira Azevedo. Estou certa? É Lucy mesmo, né? Ou Lucy? Lucy. Ela é uma graça. Se é quem eu penso que é da UNIC, uma senhora já de idade, não é isso? Ela é um doce de professora. Nossa, eu amo essa professora. Devo deixar ressaltado que ela é show de bola. Estive com ela numa formação, num encontro, aliás, do Observatório Docente, o ano passado, em Cuiabá. Então, foi o tempo que eu a conheci. Bom, Jonathan, obrigada. E aí, agora você já está em casa, nossos convidados todos já sabem quem é você, efetivamente. E nos interessa muito que você fale um pouco sobre você, e eu vou controlar o tempo, porque a nossa live, ela costuma durar 50 minutos. Antes que a gente caia, eu encerro, porque, infelizmente, depois das 17, 18, por aí, o negócio começa a ficar difícil na internet, né? Então eu opto sempre por encerrar um pouco antes, e não deixar que a nossa live caia. Mas nos interessa saber um pouquinho mais do Jonathan. Quer falar um pouquinho mais pra gente? O que mais você anda fazendo? Quero. Bom, além do trabalho com a redação, né, professora, eu também gostaria primeiro aqui de agradecer, dizer que eu tô com muita saudade de você. A senhora foi a minha primeira professora da primeira disciplina, do primeiro semestre, então olha quanta saudade. A senhora lembra daquele texto que eu fiz do menininho que engoliu o chiclete? Que a senhora me deu nota alta. Verdade, tinha até esquecido, tá vendo? Até hoje eu guardo esse texto. Pois é. Muito que bom que a gente deixa marcas, né? A gente vai, por onde a gente passa, a gente vai deixando as nossas marcas. Mas diga aí. É isso mesmo. Bom, é o seguinte, eu gostaria de dividir com o pessoal e com a senhora, com todo mundo que está nos ouvindo, como que eu acabei me inclinando para esses estudos. Mas aí é bom contar um pouquinho como que eu pisei antes, né, em outros lugares, para ver essa transição. Então, assim que me formei na UFMT, eu comecei a trabalhar numa escola particular, né, muito famosa em Cuiabá, o Colégio Master. E então, assim, é uma escola plural, mas é uma escola particular. A gente sabe muito bem que a maioria dos alunos que vão ter acesso são pessoas que têm dinheiro, tem grana para pagar todo mês e tal. Então, acaba sendo uma questão de um público seleto, de certa forma, né? Então, vivi 8 ou 9 anos nesta escola antes de eu ser aprovado no concurso do Estado. Então, eu nunca tinha tido contato com a escola pública como um professor titular mesmo. Já substituí um professor ou outro, mas você não entra com compromisso e com preocupação, né? O que aconteceu? Eu tive um amigo nessa passagem de escola particular para privada, um amigo negro, psicólogo, estudante na época, e a gente conversava muito sobre negritude, sobre as questões raciais, e eu fiquei muito assustado com as coisas que ele me falava, porque eu nunca tinha, na minha cabeça, percebido. Eu estava igual aquele sujeito do Gilberto Freire, que acredita na democracia racial, que todo mundo é igual. Então, sim, eu achava assim, não, a gente tem que, na verdade, parar de discutir isso para não chamar atenção. Então, o meu modo de ver, ele assim, nunca discriminei ninguém, nunca agi de forma discriminatória, mas para mim era um problema que, já era bem naturalizado. Mas depois dessas conversas com esse meu amigo, que até hoje eu agradeço muito por ele ter abrido os meus olhos, né? Eu fui começando a perceber em todos os lugares em que nós fôssemos juntos, estivéssemos juntos ou conversávamos depois, eu ficava muito reflexivo. E foi quando ele começou a me induzir algumas leituras. A primeira delas foi a de Jamila Ribeiro, né? Um Lugar de Fala.
Lugar de fala, excelente obra. Exato. E aí foi quando Djamila me desmontou, né? Inteiro, porque é diferente quando a gente escuta alguém falar e quando um livro fala conosco. Então, tanto a ajuda do meu amigo quanto da Djamila foram ali os pontapés iniciais para que eu pudesse ter um véu rasgado que estava sobre os meus olhos, né? Sim. E quando eu vou para a escola pública, e eu vejo que a maior parte dos meus alunos são pobres, são negros, e infelizmente eu via uma tristeza da falta de perspectiva, porque eles comparavam-se com os alunos das particulares. Eles pensavam assim, professor, não adianta eu lutar contra isso, porque eu não vou chegar lá. E isso me preocupou muito, porque aí, da Djamila, quando eu entendi um pouco sobre o que é branquitude e o lugar de fala, e o feminismo negro, que eu comecei a olhar as coisas pela pirâmide de base mesmo, eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que possa contribuir, né, de alguma forma para tentar diminuir a desigualdade social. E quando eu aprendi que a desigualdade social, o maior problema dela é a questão do racismo estrutural, eu pensei que eu deveria estudar, eu fiquei pensando de que forma na linguagem, na letras, a gente poderia discutir isso. Foi muito difícil eu achar um pontapé para relacionar, mas aí depois eu pensei, não tem como senão a literatura, né? E a partir disso, então, eu começo a estudar mais esses assuntos até eu ter chegado ao Frantz Fanon, que foi também um divisor de águas na minha vida, um psicólogo, professor negro, importantíssimo. É uma leitura necessária, Fanon, nesse momento. Exatamente, para todos. Eu digo que Frantz Fanon, apesar de a linguagem, apesar de ser uma linguagem um pouquinho técnica, não é tão difícil se a gente se esforçar um pouco para ler. Mas eu acho que é um exercício de ler 1, 2, 3 vezes, refletir, voltar de novo na obra. Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Exatamente. E aí eu lembro que eu chorei bastante depois de ter terminado esse livro. Acho que na metade do livro eu já começava a ter uns rompantes, porque é muito doloroso. Eu por ser branco, eu tinha empatia de ter aquele cuidado do respeito, mas eu nunca tinha tido a empatia de sentir a dor verdadeiramente. Então, eu não vou sentir do outro, né? Se colocar. Eu não vou sentir, nunca senti, nunca vou sentir, mas eu acho que ler Fanon me trouxe tanta lucidez no sentido de, meu Deus, como o problema não é aquilo que a gente pensa, que racismo é só chegar e ofender alguém. Eu não sou racista. Não, tudo bem. A gente não está criticando você ser racista ou não. Nós estamos falando de uma estrutura que antes a gente não enxergava. A escola nos ensina, não nos ensina. A escola não aborda. Ainda que a Lei 10.639 tenha sido homologada, há escolas que só trabalham isso no dia da consciência negra. E fica uma coisa abandonada. Aí a gente vê que a estrutura da escola nunca mudou. O ensino ainda permanece branco, o conteúdo de literatura ainda é visto de um modo branco. Há tantos autores negros maravilhosos, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, que inclusive entram para o PNLD e não vêm para a escola. E aí você vê, assim, um abismo imenso. E aí eu fiquei muito, muito chateado, muito incomodado e comecei a pensar, mas se eu discutir racismo, eu não sou negro, será que o meu lugar de fala vai ser conveniente? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas para onde que eu vou? Aí eu falei, eu vou pelo branqueamento. Porque se eu sou branco e eu vou estudar o branco dentro da relação racial, eu acho que é um ponto de partida bacana. E dá para eu entrar, criticar esse lugar, tentar articular uma ideia de que nós estamos passando por um problema complicado de legitimação, e aí eu decidi entrar, né, com esse projeto de branqueamento. E até porque também eu sou daquela gurizada que veio na época das imigrações. Os meus antepassados
foram aqueles brancos que vieram com a política de cotas para as terras que eles tinham que construir aqui. Então, o branqueamento social justamente é aquele processo de o que eu vou fazer com a mão de obra ex-escravizada e agora o que eu faço com esses imigrantes que vêm para cá. Aí vem aquela ideia da miscigenação, né? Toda, da positividade de se miscigenar para se embranquecer ao longo do processo. E eu acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei a entrar na discussão sobre racismo e dizer que racismo, o branco é quem cria isso, né? E é engraçado que ele cria a teoria de raças, mas ele não se considera uma raça. Ele é o que o Fanon vai falar quando ele quer estudar o francês, ele se pergunta o que é o francês? Bom, o francês é universal. E o que é universal? Ser branco. Então aí vem essa discussão toda de como a ideia do branco universal, ele não se considera raça, ele se considera normal, completamente padrão, né? E ele não se pensa, ele não se investiga, ele não se coloca dentro de um lugar de privilégio, que é a branquitude, que é o que a gente vai falar hoje. Uhum. Mas é muito importante você fazer esse depoimento. Eu achei muito pertinente, porque ainda há no imaginário coletivo a ideia que se o sujeito é branco, ele não pode falar de racismo, de preconceito, dessas questões relativas à questão de raça. Por outro lado, também, é interessante que um branco fale de branquitude nos termos de Djamila Ribeiro, porque tem o seu lugar de fala. Não significa o lugar de fala que, sendo eu negra, também não possa falar de branquitude. Que a gente deixe isso aqui também bem claro, né? Não é a compreensão da obra da Djamila Ribeiro o que é lugar de fala. Então, é interessante você fazer todos esses apontamentos para que as pessoas também que estão aqui com a gente e que essas pesquisas que você tem feito têm problematizado a questão do racismo, e a questão do racismo você vai por um viés tão necessário que é a literatura, né? Que eu acho assim, enquanto professores, nós temos esses instrumentos, são muitos instrumentos que nós temos. Eu, no meu caso, a linguística, eu vou ali navegando pelas ondas da língua e, obviamente, pelas ondas da literatura, porque também amo a literatura e me constituo por ela. Mas o sujeito que trabalha na perspectiva da literatura, olhando também essas questões, eu acho que ele é muito feliz, porque a literatura nos dá muitas condições para a gente alcançar aquilo que a gente pretende. Então, desde já eu já estou feliz, porque, assim, as pesquisas, as suas incomodações, as suas inquietações, elas partem de um lugar que te incomoda, e esse lugar é o conhecimento, né? Então, isso é maravilhoso. Para mim, que sou formadora, eu fico muito feliz de ouvir você. Tá, então vamos avançar então um pouquinho. Na sua perspectiva, nesses estudos que você tem feito, uma definição de racismo para nós. Bom, a definição de racismo é uma estrutura que está insistentemente sendo trabalhada por vários rumos, como política, como ideologia, cultura, economia e também, por que não, na área do próprio direito, né, da questão legal. Então, onde nós observamos, porque assim, raça, quem criou o conceito de raça lá pelo início do século XX, mais ou menos do final do XIX, é uma pseudociência, né? Eu enfatizo isso, que era uma pseudociência, porque ela tentou, por meio do evolucionismo, do determinismo, justificar que fenótipo vai dar continuidade para as próximas gerações de moral, de intelecto e de estética. Olha, grande besteira, né? Então, se eu não embranqueço, a minha moral vai ser antiética, porque eu serei negro, eu vou nascer na próxima geração negro. Então, o que é ser negro para aquela gurizada na época? Eu vou ser moralmente inferior, intelectualmente inferior e esteticamente inferior.
o que acontece é que, depois que a gente sabe que esse conceito de raça ele é derrubado, mas culturalmente ele não foi. Não adianta, as pessoas que ainda são brancas, elas ainda vão olhar, vão ter aquele olhar de... Eu vejo uma pessoa, por exemplo, eu vi no canal da senhora, a advogada que pretende ser juíza, e quando eu assisti aquilo, eu pensei, cadê aquela ideia que ela falou assim, quando a pessoa foi procurar a doutora e ela teve que enfatizar que era ela, as pessoas elas veem com assombro ou com espanto, porque elas achariam que era uma outra função subalterna, ou que serviria o café, alguma coisa assim. Então, ainda que biologicamente não se explique mais raça, culturalmente as pessoas ainda levam esse credo para frente. Então é aí que a gente entende que racismo é uma estrutura muito bem solidificada em que tem muito bem dividido quem tem privilégio e quem não tem. É aí que a gente discute branquitude, que é o locus do branco, né? O lugar. Então, o que é ser branco dentro das relações raciais? Embora eu seja um branco pobre, ainda que eu seja pobre. Minha mãe, ela veio, né? Ela veio do café, minha mãe foi pro café, ok. Só que minha mãe mesmo, e estava conversando com ela, e todos nós aqui conversamos sobre isso, ela fala, filho, eu sei que a estrutura é assim. Eu entendo que eu, por ser branca, tenho o privilégio de entrar e sair sem ser vista ou ser vista como normal, entende? Ninguém vai ficar me olhando, mas aí quando a gente percebe que é racismo estrutural, está em todos os lugares, nos lugares em que a gente vai, a gente vê que é uma estrutura e o nosso pensamento, ele vai caminhando junto com essa ideia ideológica que vem, né, com essa questão do racismo. Mas o Silvio Almeida, ele também fala que nós temos 3 tipos de racismo, que é o racismo individual, que seria aquele que corresponde ao enfrentamento, sei lá, o estrutural, que é essa construção ideológica, e o institucional, que a gente está falando do nosso poder, né, que também muitas vezes age de necropolítica, sobretudo nesses momentos. Ah, sim. E esse é um debate que a gente precisaria travar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Deixa eu só te falar uma coisa, Jonathan. Eu fiz uma sequência aqui para a gente não fugir daquilo que a gente está propondo, tá? Você fez uma excelente definição de racismo. Você nos mostra que racismo não é simplesmente uma injúria que alguém nos faz, né, que é muito mais complexo, principalmente quando se fala de racismo estrutural, a gente vai ver que isso está intrinsecamente ligado às questões, como você mostra, econômica, política, histórica, tá? Mas interessante que parece que as pessoas não dão importância sobre a discussão. E aí eu chego no lugar onde quero chegar. Parece que a escola, embora a gente tenha uma lei que nos leva a conhecer e a debater sobre a questão da história, a questão sobre a afrodescendência, parece-me, não sei se eu estou equivocada, mas pelo menos com todo mundo que eu conheço, em diversos estados, em diversos espaços brasileiros, parece que a escola não quer atentar para isso. Você concorda com isso ou você acha que é diferente por aí? Não, concordo, e por 2 razões. Eu concordo primeiro, porque muitos professores não têm nas grades de disciplina nenhuma teoria escrita por um professor negro que possa nos dar uma perspectiva de como lidar isso com os alunos, né? Não só negros como não negros também, né? Ou não brancos como brancos, mas outro motivo é aquela ideia dos anos 90, Helenice, que foi aquela ideia que construíram na nossa cabeça de que a gente tem que não falar, vamos ficar quieto, porque se a gente falar alguma coisa sobre raça ou racismo, a gente pode ser, não que vai ser preso, mas a gente pode ficar numa situação, numa saia justa mesmo. Então, era uma época em que o brasileiro tinha preconceito de ter preconceito. Uhum. E, portanto, ele não discutia essas coisas.
Então eu vejo que essas duas situações, elas fortalecem muito a escola nesse sentido de não discutir e de tratar só quando é dia 20 de novembro, e para mim fica ridículo, porque fica parecendo uma coisa alegórica, é uma coisa meio que não tem sustento, e a escola realmente está devendo muito por duas razões. O professor não tem preparo, ou ele não quer ter esse preparo, porque ele já tem um trabalho imenso, então ele vai ter que desconstruir muito da sua rotina para construir esse conhecimento. Mas eu queria dizer aqui, não é difícil a gente estudar racismo, gente. É muito fácil, é muito tranquilo, é gostoso demais. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu sei que há áreas do conhecimento que são, assim, cientificamente densas, mas eu queria fazer um convite a todo mundo que puder estar aqui, que quiser estudar. É muito legal, é muito bom, é uma leitura prazerosa, na verdade, não é dolorosa. Eu sei que muitas vezes é mais doloroso para uma pessoa que vai estar no processo de transição de se tornar negro, como diz a Neuza Santos Souza, no livro Tornar-se Negro. E nós brancos, nós temos que ter essa empatia de também pensar, poxa, eu também sou raça, se vamos entrar nessa ideia de racismo, eu preciso me colocar como raça branca e entender que eu tenho um lugar de privilégio. E eu acho que a escola precisa ter discussões assim para que a gente desmantele isso. Porque, como disse uma psicóloga, que é uma das psicólogas brancas, né, eu uso mais autores negros na minha dissertação, mas tem a Lia Weiners Kilkman, que é lá de Santa Catarina, e ela vai dizer que estudar branquitude, ela vai fazer com que o branco consiga entender o seu lugar, e a partir desse processo ele vai contribuir para a luta antirracista. Que eu acho que se a gente não passa por um processo de leitura, a gente não consegue caminhar na estrutura brasileira. Acho que a gente não consegue enxergar o problema, né? Acho que a gente não consegue também problematizar. Como é que eu posso problematizar algo que eu não conheço? Né? Então, eu acho que a necessidade, acredito que a necessidade de conhecimento, principalmente a nós acadêmicos, cada vez mais se faz necessário. Né? Sim, é isso mesmo. E aí, foi quando eu comecei a ler e tentar. Aí foi a hora de dizer, porque eu fiz um pré-projeto, mas eu não tinha definido ainda como eu ia tratar muito bem. Só quando eu passei, aí eu decidi fazer uma pesquisação para averiguar se os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, eu peguei o terceiro ano por quê? Porque, em tese, esse aluno do terceiro hoje já passou por toda a construção da lei de 2003, ele deveria ter aprendido uma leitura básica de literatura. Deveria ter passado por isso, mas aí, vamos lá. Aí eu fui lá para ver se eles saberiam o que é branqueamento social e racismo estrutural. Então, eu fiz um questionário, escolhi alguns textos, fiz uma divisão entre dois panoramas, um histórico, século XIX e XX, no início, e mais contemporâneo. Lá do histórico eu peguei Monteiro Lobato, que tem um texto bem simbólico, que é Negrinha, um pouco de alguns trechos do Sítio do Pica-Pau Amarelo também, em que a Emília tem aquelas falas rompantes contra a tia Anastácia, né? E Machado de Assis. Então eu peguei historicamente esses amigos, Castro Alves também. E depois eu dividi lá para frente, aí eu fui trazendo autores mais próximos da nossa contemporaneidade que fossem negros, como Wagner Amaro, como a Cristiane Sobral, a Luciene Carvalho, e o CUT, o Luiz Silva. Então, trabalhando esses textos com os meus alunos, durante o questionário foi perceptível que eles não conheciam o autor negro. Nenhum. Mas um ou outro mencionou quem? Os canonizados, o Lima Barreto, Cruz e Souza, mas não saíam daí. Não saíam daí. Por quê? Estão no livro didático, né, Helenice? Então, de certa forma, eles vão ter ouvido falar disso. Mas os novos... referência a esses que eles conheceram pelo livro didático, ou por uma ou outra menção que o professor fez em sala de aula. Exatamente. E aí depois a gente foi construindo sobre o que é esse branqueamento,
que aí entra na questão das imigrações europeias, e depois eu entrei com eles no conceito de branquitude. E foi tão legal, tão gostoso, que eles ficaram assim, meu Deus, eu não tinha percebido. Foi uma coisa tão bacana também, que de uma oficina para outra, tinha uma aluna negra, sentadinha no cantinho lá, quieta, com o cabelo preso, com o coque assim. Na outra oficina, essa menina veio, parece que ela se libertou, ela veio assim com o cabelo todo lindo, maravilhoso, cheio Você leu de Sobral para ela? Você leu Sobral para ela? Li, a gente leu o tapete voador que a gente leu. Então, maravilhoso. Aquele texto deu um crescimento de identidade que eu fiquei muito feliz. Sim, excelente, Jonathan, a sua sacada de pesquisa, porque a gente, enquanto professor, a gente precisa fazer essas coisas, né, a partir dessas realidades. Eu acho que isso te deu um gás para a sua pesquisa, né, te deixou bem aí nas suas pesquisas, né, sem medo de errar. Sem medo de errar. E assim, a gente fica com medo de que, mas eu queria chegar a esse resultado, né? E é super inevitável. Em alguns casos a gente chega, em alguns não. Eu vi respostas... Adoro a pesquisa assim, por causa disso. A gente faz um projeto, mas a pesquisa nos leva para diversos lugares. Exatamente. Mas e aí? Bom, aí eu estou agora analisando os dados, né, escrevendo a parte teórica, e aí que a qualificação está bem aí já, né? Mas já está tudo pronto, Você já está fazendo uma pré-qualificação aqui conosco, né? Essa questão de dizer o que você está fazendo, por que você está fazendo, com quais autores você trabalha, como foi sua escolha metodológica, teórica, e é a nossa qualificação, e aí murchar as orelhas e ouvir, porque aí vem muita contribuição para a gente chegar no final, né? Literalmente. Sim. Mas que ótimo. Lindo esse trabalho que você está empreendendo. Mas eu quero voltar ainda nos processos educacionais que a gente foi lá e entrou a pesquisa, enfim. Eu estou aqui contabilizando o nosso tempo, porque ele passa muito rápido. Nós já temos 31 minutos de conversa. Você acredita nisso? Se a gente percebe que a literatura negra, a discussão sobre racismo e preconceito está ausente no espaço escolar, porque aqui a gente está restringindo literalmente, é uma conversa de professores, acaba a gente restringindo nesse espaço mesmo. Se esse debate está ausente ou quase ausente sobre racismo e preconceito, então a negritude ou branquitude vai naturalizando cada vez mais. E isso é um grave problema. Concorda comigo? Isso é gravíssimo. E nesse momento, eu vejo alguns discursos, escuto, infelizmente, aquele discurso assim, Jonathan, mas o maior racista é o próprio negro. Aí eu fico assim, querendo arranhar minha cara inteira, eu falo assim, mas peraí, você sabe por que ele acaba... pelo seu entendimento, ele acaba sendo racista contra si mesmo? Não sei. Pois é, porque ele teve que se forjar. Ele teve que entrar dentro da humanidade branca, do universal. É igual o Fanon fala, ele define muito bem isso, que o caminho, o destino de um homem negro é ser branco. Então, se a gente não discute e não devolve as raízes, a cultura, a forma como a gente vai discutir, que é uma coisa que foi tirada do direito da escola, do aluno, daquele aluno negro e do aluno branco que tinha que aprender a verdade sobre a história contada, ele não vai ter. Então ele sempre vai continuar vendo pelo panorama de quem criou o livro didático, de quem criou as teorias, de quem criou todo esse processo branco, e a branquitude fica aí nessa hegemonia, fica para sempre, e a gente não consegue desestruturar as colocações sociais. E naturalizar cada vez mais o racismo estrutural. Exatamente. Enquanto acho que o ensino dos professores não for, acho que pelo menos minimamente representativo para todo mundo, certo? Quando ele vai trazer essa representatividade
proporcional e não branca, a branquitude não vai deixar de sair da escola do jeito que deve sair. Uhum. Não é que deva sair, mas ela deve entender o seu lugar, né? Sim, eu acho que a gente não vai conseguir, talvez seja, talvez não, eu entendo que seria muita bobagem da nossa parte, grosso modo falando, pensar que nós vamos desconstruir o racismo estrutural, o racismo em qualquer situação. O interessante hoje, nos termos de Angela Davis, aí com Lélia Gonzalez, principalmente as mulheres, as feministas negras, as quais tenho lido, Jamila Ribeiro, é pensar, nós temos que pensar que a gente tem que buscar, e eu gosto disso, um cara chamado Thompson, um reposicionamento cultural, ideológico, histórico, no sentido de encaminhar sujeitos à reflexão. Eu repito, sim, a minha ideia é pensar o seguinte, nós não vamos conseguir quebrar o racismo, preconceito, termos como branquitude, negritude, nós não vamos conseguir. Mas eu penso que o nosso papel é buscar uma mudança social. E aí estou pensando com o Norman Franklin, dessa necessidade de mudança social, porque eu sou uma linguista aplicada. E acredito que é possível, pela educação, debates onde encaminhem sujeitos à reflexão. Há sempre uma ideia que eu gosto muito em mim de, quando eu sei quem eu sou, eu tenho melhor possibilidade de compreender o meu lugar de fala. Quando eu sei quem eu sou, como negra que sou, eu não tenho que pedir licença para aceder aos espaços sociais. Eu gosto sempre de dizer isso. Esse espaço, ele é meu por direito, como é do branco, como é de qualquer pessoa. A gente só precisa lembrar que a gente precisa se conhecer e literalmente usufruir desses espaços por um processo que gosto muito de lembrar também às pessoas, que é um espaço construído por respeito, né? Eu acho que a gente provoca uma mudança social quando a gente encaminha sujeitos a refletir, não como a gente, mas a partir daquilo que a gente também propõe, né? Sim. Muito legal isso, prof, porque é justamente o que aconteceu comigo, do Jonathan, antes de entrar na discussão do racismo, porque é igual, eu estava ali na democracia, né? Minha cabeça era, não, todo mundo é igual e tem que ir por mérito, né? E o Jonathan, depois das leituras, quando ele conseguiu mesmo entender que o meu lugar de fala, de branco, tem que discutir as questões raciais, tendo em mente que eu estou no lugar de privilégio. E é justamente o que a Jamila fala. Não quer dizer que quem só vai discutir racismo tem que ser negro ou o branco fica de lado. Não, mas o branco vai discutir, mas tendo em mente o seu lugar, muito bem fincado, e de onde que você vai começar a refletir sobre esse seu lugar, discutindo com empatia sobre os lugares também que estão subalternizados. E é isso. É bem bacana. E eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu acho que eu tô conseguindo ajudar muitas pessoas. Pode falar. Pode falar. Não, eu digo que... Eu fiquei super encantada quando alguém viu a sua foto do cartaz da live que eu fiz, branquitude e racismo estrutural. E aí a pessoa falou, mas Helenice, eu falei, então, mas a gente precisa discutir esse espaço sobre racismo e preconceito, racismo estrutural, branquitude, não pode ser só empreendido pelos negros, eles precisam ser empreendidos por todos, na perspectiva de que essa construção nos reposicione socialmente. E aí depois a pessoa falou assim, então vamos lá. Então esse vamos lá é exatamente a ideia de que, tá, tudo bem, vou tentar compreender,
Mas a minha preocupação, Jonathan, especialmente quando eu empreendo agora um trabalho sobre o racismo, preconceito, aliás, na realidade eu estou caminhando sempre pela questão de raça, gênero, identidade, né? O meu canal, ele abre exatamente porque alguém me fez uma consideração recentemente e aí eu falei, está na hora de falar sobre, porque eu me esquivei desse assunto durante 18 anos na academia. E agora, como projeto pessoal, eu recuperei isso no sentido de que há muito para se contribuir. Se sou uma linguista aplicada, eu tenho que cumprir o meu papel social. E é nesse papel social, nessa função de cumprir meu papel social, eu estou fazendo convite a pessoas a esses debates. E são esses debates que parecem ser tão rápidos, tão mínimos, que eu tenho certeza que está sendo uma semente jogada por aí, eu tenho certeza que ela vai germinar. É isso mesmo. Eu queria só acrescentar aqui, Helenice, uma fala também que eu li na dissertação da Lia Weiner-Skillman, que o racismo, ele não é um problema do negro, ele é um problema do branco. Porque foi o branco que criou, foi ele que organizou, então é ele que precisa discutir. Mas que nunca isso. Eu reitero essa fala que você falou, que agora você está discutindo, mas ele não pode cercear, igual você mesma disse, só as pessoas negras, as pessoas de cor preta. É preciso que o branco esteja também nesse caminho. Porque quando ele começar a entender, eu acho que as políticas públicas serão mais igualitárias, elas chegarão de uma forma mais respeitosa. Exatamente. E tem uma mocinha aqui que falou, Renata, ela pediu uma leitura básica para começar esse assunto. Então eu digo que lugar de fala. Eu acho que qualquer pessoa que vai estudar negritude e que assim, eu não sei como me portar, vai para o lugar de fala que a Djamila vai te dar dimensão sobre o que é racismo e muito mais ainda sobre o feminismo negro, que eu acho que é importante também na discussão racial, porque se não tocar no feminismo negro, a gente fica meio que 25% do assunto só, né? Então é isso, dê lugar de fala da Djamila Ribeiro, que você vai adorar. Eu acho que também seria importante citar a Angela Davis, naquela obra dela, eu perdi aqui agora, raça, gênero, classe, eu não tenho certeza do título, mas é só buscar. Angela Davis, Patrícia Hill Collins vai tratar desse assunto, o Jonathan já disse, a Djamila Ribeiro, e acho que vale a pena também a gente ir olhando já, conjugando a isso as literaturas importantíssimas, e eu recomendo muito a literatura brasileira, como, por exemplo, o Jonathan já disse aqui, a Conceição Evaristo, né? A Sobral, a Cristiane Sobral, tantas outras mulheres importantes que falam dessas questões, né, Jonathan? Sim, e tem um poema da Luciene Carvalho, no livro Dona, que eu adoro, que é Periférica. Gente, vem aí pra gente. Tem aí? Sim. Oi? Tem aí o texto? Passo? Pego aqui, peraí. É maravilhoso. Eu o livro dela aqui. Nós temos 8 minutos ainda. Vale a pena dar uma lidinha aqui no texto da Luciene. Enquanto o Jonathan está pegando o texto da Luciene, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui para você ou para mim. Deixa me ver aqui. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, ainda pode lançar aqui que a gente vai respondendo, tá? Só o pessoal mesmo dizendo, aplaudindo, manda coraçõezinhos aí para nós. Juscelino, se tiver alguma perguntinha. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Tem tanta gente por aqui, tem Cláudia, Juscelino está dizendo que está gostando. O Juscelino diz que estuda a parte anatômica, eu não sei, ele diz não sei que horário que ele falou isso, mas enfim, é a hora que a gente estava conversando, mas enfim, pessoal, enfim, a gente precisa da discussão mesmo.
Sim, e saliento que enquanto biólogo também, mais uma vez eu endosso a ideia de que não existe teoria de raça. Foi uma teoria pseudo-inventada para fazer de conta que cada um tem o seu lugar, né? Vamos lá, achei o poema aqui. A Glaucia está me ajudando aqui do livro da Davis, que eu não me lembrei o texto, o título todo, é Mulheres, Raça e Classe. Quem pediu uma indicação aí de leitura, busque Angela Davis e tantas outras aí. Depois a gente pode deixar também uma indicação de leitura, Jonathan, te convido a deixar uma indicação bibliográfica para o pessoal para de repente aproveitar melhor a nossa conversa aqui. Vamos lá que o nosso tempo está acabando. Bora aí. Então, Luciene Carvalho, Periférica. Não sou nova, nem sou antiga, sou inteira. Na astrologia chinesa sou serpente de madeira. Para rebater dor no corpo, tomo chá da casca da aroeira. Quando é para falar, falo à minha maneira. Já é madrugada, não dá nada, se alguns consideram estes versos apenas uma besteira. Poesia é assim mesmo. Começa e não tem fronteira. Costumam considerar, classificar, rotular, sei lá. Meu verso como popular. Já tá passando da hora de eu fazer a correção. Meu verso é periférico. Pulou o muro, entrou pela janela, veio pela entrada de serviço, eu sei disso. Meu verso é pardo como o meu país. Meu verso é onde guardo o olhar que tenho do mundo, que vejo da janela, do fundo, do ônibus, da calçada, andada a pé. Meu verso tem pé na rua, sua sob o calorão, não tem ar-condicionado, não tem horário marcado. Meu verso é feito à mão. A mesma mão que faz a comida, faz a rima, faz a compra no mercado, como dinheiro contado. Quando passa o cartão, débito, por favor. Meu verso é meu maior amor. Mas sabe o susto na conta que chega da água e da luz? Meu verso faz corre para pagar. Se vende em livro, se vende em show. Meu verso não é só difusão literária, é carga horária, é conta bancária. Trabalha por mim. Na periferia é assim. Tem que trabalhar para não cair pro crime. E o verso assume seu papel. Meu verso é meu fiel. Minha esperança, meu sonho, meu sustento, meu alento, meu tamanho. Sou poeta. No vazamento, na telha, precisando de conserto, na batalha para comprar uns panos, a identidade periférica, no passar dos anos, desprende-se da vergonha, desfaz-se da cortacanha e se assina. Assassina a barreira social que me limita e grita para minha escrita. É bonita e é bonita. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Luciene Carvalho, nossa poeta mato-grossense. Gente, eu amo esse livro, dona. Esse livro me encanta. Aliás, a escrita da Luciene me encanta toda. Mas essa obra, especificamente, dona, ela tem muito a ver comigo. Então, sou muito grata, Luciene. Bom, Jonathan, vamos terminar. Hora de a gente despedir, porque temos 3 minutos. Pessoas lindas, obrigada. Obrigada, Jonathan. Eu que agradeço a todo mundo que veio, que veio aí conversar um pouco sobre esse assunto. Espero que vocês vão em busca, tá, de mais leitura, que vai ser maravilhoso. Nós vamos aprender e poder dividir com as pessoas esse amor que nós temos que ter de verdade, tá? Uns pelos outros. Com certeza. E que fique ressaltado aqui na nossa live que discutir sobre racismo estrutural, branquitude, não é só um dever nosso, mas de todos. O problema não é nosso. Esse é um problema sério e global para nós colocarmos em pauta. Obrigada mesmo, Jonathan. Gente, essa live vai ficar salva no meu story. Jonathan, se quiser depois também, pode salvar aí. Se você quiser rever, mandar para os amigos, pode mandar essa live. A gente agradece muito a todos que ficaram aqui conosco até o final, viu, Jonathan? Tá todo mundo aqui ainda. Beijos, beijos, beijos. Beijo para o Brasil inteiro que esteve conosco. Um abraço. Até, pessoal. Quando eu fosse lá, eu quero...
Quando eu for a Sinop, eu quero aí fazer ao vivo com você. Quero fazer junto com a senhora na sua salinha. Vai lá no meu canal, claro, vai ser um prazer. Ou eu vou a Cuiabá, ou você vem aqui, tá bom? Beijo, Riquel. Beijo, Yara. Beijo a todos vocês. Alguém está dizendo aqui, quem dera todos entendessem esse propósito. Cláudia, que assim seja. Daniela Leite, um abraço. Está mandando um abraço aqui pra gente. Beijo e agora, de fato, eu preciso encerrar. Aquele abraço, pessoal. Cuidem-se.